vocês tiverem, façam depois, tá? Eu vou tentar controlar o tempo aqui, porque a gente já está atrasado 20 minutos, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Wagner Luiz Schmidt Shibashi, né? Eu sou psicólogo pela Universidade Estadual de Londrina, tenho 4 especializações, mestrado em educação e quase terminei 2 doutorados, né? Mas assim, abandonei a carreira acadêmica, mas não o fazer acadêmico, né? O fazer científico. Eu acho que até pelo contrário, né? Então, esse é o primeiro encontro, né, desse grupo de estudos, que é um grupo de estudos que tem um enfoque mais introdutório, né, das obras do Vygotsky, né, não só do Vygotsky, mas principalmente do Vygotsky. Os textos, quem sugeriu foi o camarada Gabriel, né, que está aí com a gente desde o começo, né, e então a ideia desse grupo de estudos é pegar textos do Vygotsky, alguém, se ninguém se dispor, né, a apresentar, eu apresento, né, mas alguém apresentar o texto rapidamente, né, de forma bem sumária, e depois a gente debater, né, que a gente acredita que a ciência e o aprendizado, o desenvolvimento se dão no coletivo, né. Então, assim, não tem perguntas ruins, perguntas idiotas, não. Nós todos estamos temos histórias diferentes de aprendizado e desenvolvimento, né? E a gente tem que ter empatia, né? Tem que compreender que todo mundo tem que aprender de alguma forma, em algum lugar, né? Estamos aqui todos para nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, tornar a nossa sociedade melhor e assim por diante, né? Bom, então, o primeiro texto vai ser um texto que ele não é muito conhecido do Vygotsky, nem é muito divulgado. Algumas pessoas, inclusive, já me falaram, né, e eu já li em artigos também, de que é um texto que o Vygotsky foi obrigado a escrever, o que não é verdade, né, que é o texto A Transformação Socialista do Homem, tá? Eu já vou falar um pouquinho mais desse texto, mas antes algumas coisas, né? Então, qual que é o objetivo desse servidor, né, e de certa maneira do grupo que está dentro dele? Construir uma psicologia do trabalhador e para o trabalhador, né? Se a gente pegar a vida do Vygotsky, os trabalhos dele também eram nesse sentido, né? Então, vários dos textos eram cursos para educadores, cursos de formação à distância, ele estava trabalhando em várias clínicas, vários projetos, enfim, né? Então a gente não separa uma coisa da outra. A psicologia, ela tem que estar no cotidiano, para o cotidiano, ela não pode ficar numa torre de marfim, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante trazer, ainda mais com algumas polêmicas que o pessoal tem falado por aí, né? A gente não é contra se estudar qualquer teoria, muito pelo contrário, né? Toda teoria pode, e eu diria até deve ser estudada, né? A questão é, temos que ter coerência, né? Então, os textos do Marx, do Engels, do Lenin, né? Inclusive o primeiro texto que o Marx e o Engels publicam, Sagrada Família, é justamente sobre a coerência, a teoria e, e a prática política, né? Então, toda visão de mundo, né, ela tem uma implicação política, tem uma implicação ética, né? E isso inclui a ciência. Então, se a nossa fala, a nossa forma de pensar o mundo é ciência, não condiz com a nossa prática, isso tem um nome muito claro, a alienação, né? E é justamente o contrário do que a gente busca superar a nossa própria alienação e promover a superação da alienação dos trabalhadores, né? Mais uma vez, todos nós estamos aprendendo e nos desenvolvendo, então, muita empatia, fazer crítica, sim, mas mais importante que a crítica é a autocrítica, né?
Outra questão é, os textos não são sagrados, né? É, os textos do Marx e do Vygotsky, do Engels, do Lenin, eles eram pessoas como nós, né? Eu até brinco, né, com as pessoas, é só lembrar, eles cagavam, desculpa, né? Eles eram humanos como a gente. E não, os textos deles têm que ser entendidos de maneira contextualizada, tem que entender que eles têm as limitações da época que eles viveram, as próprias limitações deles, vai ter coisas, tem muita coisa que eles acertaram e tem coisas que eles erraram também, e que justamente é necessário superar essa visão individualista, né, individualizante de ciência, né, e entender que a ciência ela não está num nome, numa pessoa, num texto, né, isso é religião. A ciência está no coletivo e principalmente na autocrítica coletiva, né? Então, se a gente pensa os textos do Marx e do Engels, isso fica muito claro nos textos do Engels, né? Que a ciência é um projeto coletivo de estudo e de mudança da realidade. Então, não é só entender a realidade, né? A famosa tese 11. A gente tem que mudar a realidade, né? Então, menos ego, menos lacração e mais trabalho de base. Né? Basicamente isso. E a proposta do servidor e desse grupo de estudos é essa. Como que a gente pode melhorar o nosso trabalho? Como que a gente pode, de fato, promover alguma mudança? Como que a gente pode se organizar coletivamente? Como que a gente entende, de maneira materialista, histórica, dialética, os fenômenos psicológicos, né? Bom, a não ser que seja alguma questão muito urgente no momento da apresentação do texto, né? Aí abre o microfone e fala, porque né, eu não vou ter como ver aqui, quando eu escrevi isso, né, eu pensei que eu ia estar em outras condições para a apresentação, que aí com duas telas eu consigo ver se alguém levantou a mão, né? Mas manda pergunta no chat, eu vejo depois, e se for alguma coisa muito urgente, né, pode abrir o microfone e falar, mas eu peço para fazer, então, as intervenções mais para o fim. Né? Bom, sobre o texto, né? Primeiro que, assim, como a gente tem pouco tempo, eu não vou fazer aqui uma coisa que geralmente eu faço nos começos de grupos de estudo, que é fazer uma contextualização histórica e biográfica do Vygotsky. Né? Nisso tem esse vídeo. Depois, quem estiver assistindo a gravação, eu vou colocar na descrição. Quem está lá no servidor, né, já tem lá esse link desse vídeo, que é um vídeo meio antigo, entre aspas, meus, né, eu mudei bastante, né, a minha forma de pensar desde então, e ele tem algumas questões, né, então, por exemplo, tem a discussão do debate, né, sobre estágio e palco, essa é uma discussão que eu não sei o quão acertada é, né, teria que ver no russo, mas parece que de fato são coisas diferentes. Eu falo no vídeo que talvez o Vygotsky não tenha se graduado, ele se graduou sim, tá, em Direito pela Universidade de Moscou, não. Outro erro é que eu digo no vídeo que quem chamava a teoria do Vygotsky de teoria histórico-cultural eram os seus críticos, mas a Gisele Tuassa e a Priscila Marx fizeram traduções, uma tradução de um outro prefácio para uma monografia do Leontiev sobre memória, e lá o Vygotsky ele usa muito claramente, né, o termo histórico-cultural para se referir à sua própria teoria, né? Nesse vídeo ainda estava na fase do você é um stalinismo, inclusive essa foi um dos motivos de ruptura meu, né, com o grupo Vecna, né, que eu entendo que reduzir toda a problemática do que aconteceu com Vygotsky isso é stalinismo, ou isso é um problema de um marxismo positivista, reduzir por demais a história, né? Tanto que é até curioso, porque todos os trabalhos eles trazem muitas referências, mas quando vão fazer essas acusações, nunca tem uma referência boa, ou uma referência, tipo,
Hannah Arendt da vida, né? Muito problemática. E se ignora uma literatura com mais base, né, em fontes primárias, né, então como Ludo Martens, o próprio Domenico Lossurdo, então é bem complicado isso, né. É a própria questão do decreto de 1936 é um tema que quanto mais eu cavo, mais complicado fica, né. E eu falo que o texto do Luria sobre autoconsciência está num livro que tem uma coletânea de textos do Leontiev e do Vygotsky também, mas na verdade está no livro Desenvolvimento Cognitivo do Luria. Bom, outra coisa, por que esse texto é interessante da gente começar ele? Não só porque ele Wagner, traz... Oi. desculpa, você está transmitindo sua tela? Porque acho que Era para a para gente estar. não está aparecendo. Não tá. Ah, entendi. Tá. Calma aí, que era para estar aparecendo minha tela assim, tá, pessoal? Desculpa. Eu vou... Calma aí. Vamos do começo, então. Deixa eu voltar para o Meet. Vamos compartilhar. Só um momentinho que a coisa aqui tá meio lenta. Tá. Aqui. E agora, pessoal? Tá aparecendo? Eu não consigo ver o chat, tá? Alguém vai ter que me falar se tá vendo ou não. Agora sim. Então tá bom, obrigado. Nossa. Inclusive, eu esqueci de falar, essa fotografia que tirou foi a Priscila Marx, quando ela esteve em Moscou, né? É uma pintura, né? Tá o nome da artista que fez esse mural. Fica na rua onde um Vygotsky morou, em Moscou, né? Onde ficava o apartamento dele. Então, aqui, as coisas que eu já falei para vocês, né? Os recados, esclarecimentos, contexto do texto, mas, né? Mesma coisa, tudo que eu já falei já. Então, continuando. Essa questão esse texto ele é interessante, que muita gente diz, né? Não, que o Vygotsky ele só era marxista porque ele foi obrigado por causa de stalinismo. Não, que o Vygotsky ele não era militante. Não, que o Vygotsky ele até era marxista, mas ele não era militante, ele não era do partido, ele não era isso, ele não concordava com o marxismo-leninismo. Então não é à toa que esse texto ele é ignorado, né? Porque no texto ele diz claramente que ele está dentro do projeto marxista-leninista, né? Então, a gente vai ver vários colegas e comentadores, principalmente o Janistic, né, que é um historiador da psicologia, que ele é muito citado lá fora, que no Brasil quem começa a trazer ele é o João Batista e a Gisele Toassa, né? Ele traz muitas fontes primárias, mas ele omite fontes, ele, né, tem uma interpretação muito enviesada, então ele vai dizer, não, o Vygotsky ele não é marxista, ele é gestaltista, né? O Vygotsky ele só cita os autores por conta de stalinismo. Curiosamente, o Vygotsky não cita o Stalin, né? Mas enfim, né? Então, para qualquer um que lê de fato o Vygotsky, não lê comentadores do Vygotsky, né? Lê o Vygotsky, que é uma coisa que, por incrível que pareça, pouca gente faz, ler o Vygotsky, né? Fica claro que o Vygotsky ele trabalha com a metodologia marxista. Ele cita as questões, os problemas que a psicologia está tentando resolver na construção do socialismo na União Soviética, né? Problema do alcoolismo, problema do analfabetismo, né? E, inclusive, ele abre o significado histórico da crise na psicologia falando isso, olha, a gente precisa de uma psicologia geral porque os nossos técnicos, as pessoas que estão lá no chão da psicologia, por assim dizer, né, no chão de fábrica da psicologia, por assim dizer, precisam disso, né? Então, a gente já vê isso, né, nos textos.
E fora dos textos também, né? Então, por exemplo, o Guilherme Blanc, nesse texto, né, ele vai dizer que ele tem uma cópia da carteira de deputado do soviete do distrito de Frunzete, em Moscou, né? Tanto a Gita Vygotskaya quanto o Blank e outros autores vão dizer que o Vygotsky participou de conselhos, atividades de formação, atividades partidárias, etc., né? Desde que a gente tem a publicação das cartas, né, e das notas, então as cartas que o Vygotsky trocou com o Leontiev, com o Luria, com a Levina, com outros, né, e as próprias notas, né, do Vygotsky, né, nos seus cadernos de anotações, o compromisso dele com o projeto soviético, né, com o projeto comunista. E isso é muito claro e isso é inegável. Então, aqui, eu tenho até um exemplo, que é uma nota de um caderno pessoal, então, assim, não tem por que o Vygotsky estar escrevendo isso pro partido, né? E aí ele escreve o seguinte, né, é na viagem dele que ele faz, é a única viagem que ele faz para a Europa, quando ele vai para a Inglaterra, num congresso, né, sobre surdos e mudos, né, e ele está escrevendo, relatando sobre a viagem dele, e ele escreve o seguinte: em essência, a Rússia é o primeiro país do mundo. A revolução é a nossa causa suprema. Nesta sala, apenas uma pessoa conhece o segredo da genuína educação dos surdos mudos. E essa pessoa sou eu. Mas aqui vem o interessante. Não porque sou mais educado do que os outros. Ou seja, não é porque ele sabe mais do que os outros, que ele acha que ele saiba e entenda melhor dessa situação. Mas porque foi enviado pela Rússia e falo em nome da revolução. Então aqui ele está dizendo, olha, por que eu sou, por que eu sou a pessoa que mais entende disso? Porque não é uma questão pessoal, não é uma questão individualista, mas porque isso está dentro de um projeto de sociedade. Né? Então a gente vê o quão importante isso é para o Vygotsky, né, e como isso é central na obra dele. Isso está nos notebooks, na página 63, quem quiser ver depois, né? Esse texto que a gente vai estudar hoje, né, também é um trabalho de militância, né? Então ele é dessa revista Varnitsu, da Associação dos Trabalhadores de Ciência e Técnica para o Avanço da Construção do Socialismo na União Soviética, e ele foi escrito em 1930, né? Então, ele é um texto, né, para uma assembleia política, né, por assim dizer, mas que tem, enfim, a gente no marxismo, a gente não separa a política da prática, né, mas a gente vai ver isso durante as nossas discussões, eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro. Mas eu achei importante trazer essas discussões para a gente deixar de lado esse mito de que não, o Vygotsky ele não era marxista-leninista, ele não era um revolucionário, ele não era político, né? Numa tentativa de pasteurizar o Vygotsky, de liberalizar o Vygotsky, né? Transformar o Vygotsky no que ele... Aí, inclusive, quando aparecem nomes como sócio-interacionista, sócio-construtivista, né? Aí a gente já vê, essa é uma leitura liberal do Vygotsky, né? Não é sócio-interacionista, né? É marxista, é materialista histórico dialético, né? Não podemos deixar que se apague o Marx da obra do Vygotsky, porque se a gente tirar o marxismo da obra do Vygotsky, não sobra Vygotsky, né? No melhor das hipóteses, a gente tem sei lá, um Piaget um pouco melhor elaborado, né? Bom, uma última questão, né? Eu até ia trazer, eu ia fazer o cotejamento desse texto, né?
porque eu tenho a versão dele traduzida em espanhol, direto do russo, né, que saiu nesse livro argentino, que inclusive está lá no grupo também, né, que tem a versão mais completa, por assim dizer, né, do texto Significado Histórico da Crise na Psicologia, mas o que a gente estudou, que a gente compartilhou lá no grupo, é a versão que está no marxist.org, em português, que é uma tradução da versão em inglês que está no livro Vygotsky Reader. Tá? Acho que foi o quê? Segunda-feira eu conversei com a Priscila Marx, né, que é uma ótima tradutora do Vygotsky, né, ela traduziu também o Atividade, Consciência e Personalidade, do Leontiev para a editora Mireveja, né, e vai sair esse texto numa coletânea agora esse mês, né? E eu aproveitar para perguntar para ela como é que tá aquela tradução lá do Marxist.org. Ela falou: olha, eu comparei com o inglês, comparei com outros textos, a tradução tá ok, né? Então, felizmente, nesse a gente não tem muitos problemas de tradução, mas infelizmente os textos do Vygotsky, né, inclusive o último que a Martins Fontes lançou, já no título já tem erro, né, que traduziram como História do Desenvolvimento das Funções Mentais Superiores, deveria ser psicológicas, porque apesar da palavra em russo poder ser traduzida tanto como psicológicas quanto mentais, em português, mental e psicológico faz muita diferença. Né? Então, depois de correr, né, com essas questões, trazer um pouco do texto propriamente dito. Né? Então, a gente tem que lembrar que esse texto é um texto que o Vygotsky ele escreve não para um público que seja estudioso da psicologia, né? Então, ele é um texto bem introdutório em várias questões, né? Então, por exemplo, ele vai dividir, em outros textos ele vai dividir em três, né, correntes, aqui ele vai dividir só em duas. Né? Então, ele vai falar, olha, para explicar o ser humano moderno, nós temos basicamente duas linhas. Uma linha que vai dizer, olha, a origem das características, né, do ser humano tem origem biológica, né, e uma outra linha que vai dizer que a explicação do ser humano é social, né. Para a explicação biológica do ser humano, né, a gente pode falar, poxa, mas ainda existe isso? Existe, é muito forte, né. A gente tem autores, né, como o Pinker, o Chomsky, que são muito fortes na base da explicação, né, é biológica. Existe uma essência humana de origem biológica, né? Psicologia evolucionista também. Outras abordagens também. Se a gente olhar, por exemplo, a própria psicanálise, as primeiras explicações do Freud, da onde que surge, né, o isso, né, o id, é biológico, né, hereditário. O Jung, ele escreve, inclusive, que até algumas questões simbólicas do inconsciente coletivo têm origem hereditária, né? Aí depois alguém vai comentar no vídeo gravado, não, isso é uma leitura, sei lá, enviesada. Vai lá ler os livros, então, que está lá escrito ipsis literis, né? Enfim. Então, é como se já existisse, né, derivado da história da evolução da espécie humana, né, uma explicação do porquê que o homem é assim. Né? Então, e a gente vê muito isso, inclusive, para justificar o capitalismo. Né? Olha, por que o capitalismo existe? Porque as pessoas inerentemente são competitivas, porque as pessoas são inerentemente egoístas, né? Que isso está nos nossos genes, né? Mesmo que isso não tenha embasamento antropológico, né? De fato, ou psicológico, né? Então, inclusive, esse é o argumento do porquê o Freud vai dizer que o comunismo é uma ilusão psicológica, porque, por Freud, todas as pessoas, elas são inerentemente violentas e elas vão querer defender os seus próprios interesses, isso está no mal-estar na cultura. Né? Então, isso tem uma implicação
na prática, né? E aí, pesa contra esse argumento, isso não está no texto, é uma informação que eu trago, né, das minhas aulas, né, quando eu era professor de psicologia. Então, a nossa espécie, o Homo sapiens, ele tem mais de 200 mil anos, né? Não é na nossa espécie que começa a cultura e o uso de ferramentas, né? O uso de ferramentas, por exemplo, começa com há 3 milhões de anos atrás, mais ou menos, né? E aí, as primeiras evidências de representação simbólica, né, as pinturas rupestres, tem só 64 mil anos atrás. E não é no Homo sapiens, é no Homo neanderthalis, né, no Homo neanderthalensis, né, no homem de Neandertal. Ou seja, se essa teoria, que é inclusive a teoria lá que o cara lá, o israelense, do livro Sapiens, né, ele fala que vai colocar também que tem um salto qualitativo na cognição do homem por causa de uma mutação genética. Mas o simbólico não surge nem na nossa espécie, né? Então, assim, talvez a gente tenha aprendido com o Homo neandertal a fazer isso, porque no Homo sapiens, só 12 mil anos depois a gente vai ter as primeiras evidências de pinturas rupestres, né? Então, inclusive esse é um problema do Vygotsky e do Engels, né? Eles vão entender que a cultura surge com o Homo sapiens, né? E isso é incorreto. Hoje em dia a gente sabe que isso é incorreto. E mesmo assim, mesmo não tendo acesso a essa informação, o Vygotsky ele não estava contente com o livro, que ele tenta fazer essa análise, né, da história filogenética da espécie humana, no livro dele, A História do Comportamento, o Macaco Primitivo e a Criança. Né? Tem cartas dele, notas pessoais, que ele se mostra bastante descontente com o resultado desse livro. Bom, então, qual que é a tese principal, né? De fato, o homem, ele tem uma evolução filogenética? Tem. Isso vai determinar muita coisa? Sim. Mas esse filogenético, né, ele não é o determinante daquilo que torna o homem homem. É como se a gente tivesse filogeneticamente desenvolvido, né, plasticidade cerebral, né, polegar opositor, etc. E isso nos permite nos tornar humanos. Mas o que determina como nós vamos nos humanizar são as leis históricas, é a cultura, né? Então, a gente vai dizer, então, que para a explicação do ser humano, as leis históricas tomaram o lugar das leis biológicas. Os seres humanos são determinados pela sociedade que vivem. Determinado aqui é importante que muita gente, quando a gente diz assim, determinado, você é reducionista, você é positivista. Não. Numa perspectiva materialista, existe o determinismo. Se a gente não está numa lógica determinista, a gente está caindo no idealismo. Vem da onde? Vem de outra dimensão? Vem de, né? Então, assim, determinado aqui é que existem determinações, mas não é única. Ela é ampla, ela é dinâmica, ela é complexa. Determinismo não é reducionismo, né? O Marx, inclusive, vai falar diversas vezes em múltiplas determinações, né? Ok? Então, quando eu falo de determinação aqui, então, quando a gente diz que as leis históricas, né, vão tomar o lugar das leis biológicas, né, que a cultura vai ser determinante, é nesse sentido plural. E aqui um exemplo bem simples, né? Se a gente pega uma criança no Brasil, com pais falantes de língua portuguesa, provavelmente eles vão falar português. Se a gente pegar a mesma criança e ela for adotada, né, e criada por pais falantes de chinês, ela vai falar chinês. Então, a criança tem a capacidade de adquirir linguagem. Isso tem origem filogenética. Mas como que isso vai se dar, como que essa linguagem vai se organizar, é pela cultura. E pode ser que ela não use nenhuma linguagem falada. Pode ser que ela use língua de sinais, por exemplo, né?
linguagem manual, e assim por diante, né? Então, é a cultura que vai organizar, então é como se as questões originadas filogeneticamente fossem bloquinhos de Lego. Como a gente vai como esses blocos vão ser organizados, né, montados, depende da cultura. Né? Em outros textos, o Vygotsky ele faz muito claramente essa divisão. As funções psicológicas que têm um peso hereditário maior e que geralmente são mais básicas, ele vai chamar de funções psicológicas elementares. É da relação entre essas funções que surgem as funções psicológicas superiores, a linguagem, a cultura, o pensamento, etc. E quem organiza a relação dessas funções são as relações sociais. Né? Então, tanto que a gente diz que essas funções são relações sociais internalizadas. Né? Em outros textos ele deixa isso mais claro, e do ponto de vista neurológico, quem vai se aprofundar sobre isso vai ser o Luria. Então, aqui eu trouxe uma citação, desculpa, uma citação longa, para a gente ver como que o Marx está embrenhado, né, na teoria do Vygotsky. Né? Nas descrições clássicas do período inicial do capitalismo, Marx enfatiza frequentemente o tema da corrupção da personalidade humana, que é provocada pelo crescimento da sociedade capitalista industrial. Em um dos extremos da sociedade, a divisão entre o trabalho intelectual e o físico, a separação entre a cidade e o campo, a exploração do trabalho da criança e da mulher, pobreza e a impossibilidade de um desenvolvimento livre e completo do pleno potencial humano, e no outro extremo, ócio e luxo. Disso tudo resulta não só que o tipo humano, originalmente único, torna-se diferenciado e fragmentado em vários tipos nas diversas classes sociais que, por sua vez, permanecem em agudo contraste umas às outras, mas também na corrupção e distorção da personalidade humana e a sua sujeição a um desenvolvimento inadequado, unilateral, em todas essas variantes do tipo humano. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Olha, se a gente entende, então, que é a cultura que vai determinar como se dá o humano, as relações de produção elas vão fazer uma parte muito grande disso. Né? Então, se a gente tem uma sociedade que ela transforma um homem em parte máquina, né? Ali vai ser o apertador de botões, o entregador, né, de iFood, etc., né, faz algo mecânico, isso vai limitar o seu desenvolvimento, né? E isso é cruel, por quê? Porque desumaniza o homem, e limita o desenvolvimento humano, né? Então, aqui está muito claro esse nexo, né, entre uma concepção de mundo, uma concepção de ciência, uma concepção de psicologia e as suas implicações políticas e éticas. A gente não separa essas coisas. Né? Então, por exemplo, né, a gente tem claro hoje que a epidemia atual de depressão ela é causada pelo neoliberalismo. Né? As pessoas estarem constantemente preocupadas se elas daqui 1 mês, 6 meses vão ter emprego ou não, né, causa uma série de questões muito problemáticas no desenvolvimento. Né? Não é coincidência que a gente vê um crescimento exponencial hoje em dia de automutilação e suicídio entre mesmo jovens e crianças. Né? Então, aqui o que é importante a gente perceber? Que a divisão social do trabalho, a luta de classes, promovem a alienação, né? E determinam o desenvolvimento das funções psicológicas superiores e, portanto, do sistema psicológico, né, da personalidade. É o que em outros textos do Vygotsky vai denominar de situação social de desenvolvimento. Né? Portanto, o trabalho infantil ele tem consequências terríveis no desenvolvimento da criança.
Porque vai limitar em grande maneira, não só vai reduzir muito o tipo de relação social que a criança vai ter, né? Como também vai limitar em muito o desenvolvimento dessa criança, né? E aí, aqui é importante, eu vou até voltar naquela fala lá do começo. Por que que ele fala que é a pessoa que tem o segredo da genuína educação dos surdos-mudos? Porque ele entende que a questão do desenvolvimento humano não é uma questão individual, é uma questão social. Então, é necessário se organizar não apenas em nível de sala de aula, mas pelo menos em nível de escola, mas principalmente em nível de políticas públicas o desenvolvimento humano. Então, de certa maneira, enquanto a gente tiver só no nível de ajustar o melhor possível desenvolvimento humano dentro do capitalismo, a gente vai estar enxugando gelo. Por isso que é importante não só fazer o trabalho, né, de promoção do desenvolvimento, seja na clínica, seja na escola, seja na assistência social, seja no hospital, na psicologia organizacional, onde a gente tiver, né, fazer o possível, mas entender que esse possível, ele tem suas limitações por conta das próprias limitações impostas pela sociedade. Então, é necessário ir além. É necessário, né, fazer um movimento organizado de luta social, né? Aqui, eu vou trazer alguns comentários, né, de algumas coisas que o Vygotsky traz no texto. Por exemplo, é interessante quando o Vygotsky ele vai criticar o Rousseau e o Tolstói, né, de um romantismo reacionário, que inclusive a gente pode ver também em outros autores, né, como Freud, que vai defender muito a arte clássica, o Jung, que vai... É quase um neoplatonismo moderno, né, e o Heidegger com o combate dele à técnica, né. Então, o que o Vygotsky vai dizer? Olha, a solução não está num passado. A solução não está assim, vamos evitar, né, que nem a ideia, por que que existe o nome, quem é da minha idade vai lembrar disso, né, antigamente educação infantil, a gente chamava de jardim de infância. Por que jardim de infância, né? Vem dessa ideia do Rousseau, de que se a gente cuidar bem da sementinha, que é a criança, que já tem tudo pronto lá dentro, ela vai se desenvolver plenamente. E a gente vê que não é isso, né? Vai entender que num passado, né, utópico, existiu algo que foi perdido, né? Isso está um pouco presente na ideia do Freud, né? Da horda original, né? Que teve a morte do pai, uma espécie de... O Freud, ele replica no social o individual, né? Então ele vai dizer que existiu uma espécie de morte do pai tribal, né, um complexo de Édipo social, por assim dizer. Né. E Vygotsky vai falar, não, é o contrário. É o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento tecnológico que vão nos possibilitar mudar isso. Né. E aqui é interessante, né, ele vai dizer, olha, o desenvolvimento cultural e tecnológico não significa necessariamente a alienação e a desumanização, mas são as relações de produção e principalmente a divisão social em classes que limitam o desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano está no futuro e não no passado. Ou seja, para a gente aqui, né, não é a inteligência artificial que vai promover a alienação e a desumanização, mas é como a gente usa ela. Né? Então, e aqui é interessante, né, que ele, inclusive, mais para frente eu vou trazer uma citação da Krupskaya, né? Mas ele vai falar da Politécnica, né? E ele vai defender a politecnia, né? A educação pelo trabalho. Mas é uma educação pelo trabalho que não é nem aquela educação do trabalho que a gente tinha, educação técnica, né? Que é a educação
do homem para ser uma peça do trabalho, né, na ideia de capital humano, né, de recurso humano, de coisa a ser explorada, e nem na lógica perversa do empreendedorismo que vai culpabilizar o próprio trabalhador pelo seu fracasso, né, em conseguir ter uma boa qualidade de vida. Não, mas de domínio do trabalho, né, da pessoa, de fato, entender o que ela faz, por que ela faz e conscientemente decidir o que fazer. Dentro da ideia de trabalho no marxismo, como atuar conscientemente e intencionalmente para a modificação da natureza, né? Então, aqui traz um pouco essa questão da escola do trabalho do Pistrak, né, da Politecnia soviética, etc. E, inclusive, é interessante que ele vai dizer, olha, no próprio capitalismo que estão as sementes, né, da sua superação. Então, nós, como marxistas, materialistas históricos dialéticos, a gente não vai construir uma ideia de como as coisas devem ser e tentar fazer algo baseado nessa ideia. É o contrário. A gente vai olhar para as condições materiais concretas, para as escolas concretas, para as fábricas concretas, para as comunidades concretas, para as escolas concretas, e a partir das relações e das condições ali estabelecidas, buscar mudanças humanizadoras. E aí, por isso, inclusive, que a gente diz, né, cada local vai ter o seu movimento revolucionário diferente, né? A Revolução da China foi diferente da Revolução da União Soviética, que foi diferente da Revolução em Cuba, que foi diferente da Revolução na Coreia Popular, e a Revolução Brasileira vai ser diferente, né? Por quê? Porque demanda essa questão, né, das condições concretas. Aqui mais uma citação, né? Então, justamente discutindo um pouco essa questão, né, de como se dá essa transformação do trabalho no capitalismo para o socialismo e como isso pode ser de desumanizador para humanizador. Se no princípio o indivíduo foi transformado em uma fração, no executor de uma função fracionária e uma extensão viva da máquina, então, ao término, as próprias exigências da indústria requererão uma pessoa plenamente desenvolvida, flexível e que seja capaz de alterar as formas de trabalho e de organizar o processo de produção e de controlá-lo, né? Então, o homem deixando de ser parte da máquina apenas, mas ele tendo o que a gente chama hoje, né, de autonomia, né, da pessoa ter capacidade de tomada de decisão, né, de responsabilidade, é isso que humaniza, né? O pessoal fala muito em inglês de agency, né, de agência, né, de capacidade de controle da própria vida. Assim, o reformismo não é a solução para promover a emancipação humana, mas a solução é a revolução. E com a revolução, as mudanças sociais e a mudança no ser humano, né? Então, não vai ser resolvendo o capitalismo com mais capitalismo que a gente vai resolver essa questão da alienação e do desenvolvimento humano no capitalismo. Não? Mas é com a mudança na forma de produção, né? E para isso a gente precisa de um processo revolucionário, né? Então aqui a gente já rompe com essa ideia de um Vygotsky reformista, né? De um Vygotsky de que não, vamos, né? Eu estava num outro grupo de estudos, né? O pessoal chegou também a essa conclusão, lendo a ideologia alemã do Marx. Que esse processo de reforma, né? Ele não é suficiente, né? É preciso, é preciso superar isso, né?
Não basta emancipar uma pessoa, né? Se a gente não fizer uma emancipação do todo, ou seja, uma revolução, a gente não tem, de fato, uma emancipação, né? Então, o Vygotsky ele vai trazer no texto 3 raízes para essa transformação, né? Então, o que é necessário para a gente ter essa mudança do homem no capitalismo para o socialismo? Destruição das formas capitalistas de produção, né? Então, a gente mudar desse trabalho contra as pessoas para o trabalho, né? Faltou um P ali. Um trabalho pelas pessoas, e que isso vai ampliar muito o seu potencial de desenvolvimento humano, e mudança na relação entre as pessoas, né? E a educação tem um papel central nisso, né? Já no Psicologia Pedagógica de 24, ainda muito baseado, né, nas teorias do Pavlov, do Bekhterev, né? Ele já, naquela época, ele já tinha isso como central, né? Então, mais uma citação, né? As novas gerações e suas novas formas de educação representam a rota principal que a história seguirá para criar um novo tipo de homem, né? Então, a escola permite, é um espaço, né? É um local que você tem uma determinada situação social de desenvolvimento, para usar o conceito vigotskiano, né? Que permite promover novas formas de relação humana, novas formas de produção, né? E aí, o Vygotsky tinha naquela época, que é um problema até hoje que a gente tem que resolver, né, que é essa divisão entre trabalho físico e trabalho intelectual. O Vygotsky acreditava que a politécnica é a forma, não só o Vygotsky, mas outros soviéticos da época também, né, que o ensino politécnico é a forma de se fazer essa superação. E aí, como eu disse, tem uma citação da Krupskaya, né? Uma escola politécnica pode ser distinguida de uma escola de comércio pelo fato de centrar-se na interpretação de processos de trabalho, no desenvolvimento da habilidade para unificar teoria e prática e na habilidade para entender a interdependência de certos fenômenos. Enquanto em uma escola de comércio, o centro da gravidade está em proporcionar para os alunos habilidades para o trabalho. Veja que a gente tem essa discussão até hoje, né? O sistema S é isso. O que se vê muitas vezes, né? Inclusive, mesmo entre liberais, né? A gente vê como uma escola progressista, uma escola que forme para o mundo do trabalho. A escola tem que formar para o mercado de trabalho, né? A escola não faz isso, né? Mas mesmo essa escola ela é problemática, né? Porque não tem que ser uma escola que forme capital humano, que forme recurso humano, tem que ser uma escola que forme humanos que entendam os processos de trabalho, que dominem os processos de trabalho, né? Que controlem os processos de trabalho. É diferente. Né? Que entenda não só aquela parte do trabalho que ele está realizando, mas toda a cadeia produtiva e as implicações éticas, ambientais, políticas daquela cadeia produtiva, né? Aqui eu acho que eu tentei sumarizar, né, um pouco o ponto central do texto, né, na defesa do Vygotsky do comunismo, né, o famigerado comunismo, né? Então, coletivismo, né, a gente entender que o comunismo é entender que nós, enquanto seres humanos, nós sobrevivemos enquanto coletivo, nós nos tornamos humanos enquanto coletivo. Então, a unificação do trabalho físico e intelectual, uma mudança nas relações entre os sexos, a abolição da separação entre desenvolvimento... tá de novo. São aspectos fundamentais daquela alteração do homem que é o assunto de nossa discussão. O resultado a ser alcançado, a glória e coroamento de todo esse processo de transformação da natureza humana, deveria ser o aparecimento da forma mais alta de liberdade humana que Marx descreve da seguinte maneira: somente em comunidade com os outros,
Cada indivíduo possui os meios de cultivar seus talentos em todas as direções. Só em comunidade, então, é possível a liberdade individual. Assim como a sociedade humana, a personalidade individual precisa dar este salto que a leva do reino da necessidade à esfera da liberdade, como foi descrito por Engels. E aqui eu vou até trazer uma parte, tem Spinoza aqui também, porque eu não li muito do Marx para dizer, né, do Marx e do Engels, mas esse conceito de liberdade que está aqui é o mesmo conceito spinoziano. A liberdade aqui não entendida como eu fazer o que eu quero, que brotou na minha cabeça, veio uma vontade, eu vou lá e realizo, isso é liberdade. Não. É eu, enquanto ser humano, liberdade é para Spinoza, isso está no texto, para quem quiser ver, está no texto sobre autocontrole, do livro História do Desenvolvimento das Funções Mentais Superiores. É eu entender os processos que me determinam, ou seja, entender as necessidades e fazer aquilo que é necessário. Não? E eu tomar essas decisões, esse processo de tomada de decisão consciente, ou seja, eu saber o que eu faço e por que eu faço, com quais motivos, com quais consequências, é a liberdade. E essa liberdade, esse tipo de desenvolvimento, e aqui está o grande salto, eu acho que do Vygotsky em relação a Spinoza, em que ele traz o Marx aqui, né, que é, olha, você só consegue exercer essa tomada de decisão numa sociedade que permita essa tomada de decisão. Porque no capitalismo, você, enquanto trabalhador, não pode tomar decisões. Né? E, então, essa defesa do coletivismo. Né? A gente tem aqui mais... Eu estou acabando já, pessoal. Está demorando um pouco mais do que eu pensei, mas já estou encerrando, tá? Esse trecho aqui é interessante, que a gente tem um texto do Manolis que eu gosto muito, que ele vai fazer toda uma digressão, né, sobre o pensamento dialético do Vygotsky, etc, etc, etc. Mas aí ele vai chegar lá num trecho e vai falar, não, que o Vygotsky, ele tem a mesma visão de homem que o Nietzsche. Não tem, né? E aí o próprio Vygotsky, ele fala isso, né? Então o Vygotsky vai falar, olha, o Nietzsche, ele erra, porque ele entende que essa superação se dá através do biológico. Né? E para ele não. Só uma elevação de toda a humanidade a um nível mais alto de vida social, a liberação de toda a humanidade pode conduzir à formação de um novo tipo de homem. Então, o homem socialista e o homem comunista apenas serão possíveis em sua plenitude numa sociedade socialista, numa sociedade comunista. Né? Então, essa superação social da humanidade implicará, inclusive, em mudanças biológicas. E isso é interessante, né? Tem muita gente que diz assim, poxa, mas como assim mudança biológica? Né? Olha que interessante, já naquela época, o Vygotsky já dizia, olha, a gente, com o controle de doenças, a gente combatendo a velhice, etc., a gente vai ter mudanças biológicas nesse homem. Isso que ele viveu antes do que a gente chama, né, do boom da longevidade, que se dá principalmente depois da Segunda Guerra, né, com antibióticos, vacinas, etc., que prolongam em muito, né, a expectativa de vida das pessoas, né, a gente tem um salto muito gigante. E hoje em dia a gente tem tecnologia de mudança de edição genética. Inclusive já tem pessoas muito ricas que estão fazendo isso, né? Mesmo, então a tecnologia a gente já tem, inclusive. Né? Então, inclusive, então a gente sim, a gente pode inclusive mudar biologicamente coisas. Implante de chips, né, e todas essas questões, mesmo que ainda de maneira muito precária, né, então a gente tem aí alguns implantes
para ajudar pessoas no processamento óptico, né, para fazer algumas pessoas voltarem a enxergar, etc. Né? Mas já é uma realidade, né, mesmo que algumas tecnologias ainda estejam em sua infância. Mas, mais uma vez, não é a tecnologia por si só que vai trazer essa mudança. É a mudança de como a gente usa essas tecnologias. É a mudança nas formas de produção, né? Como a gente se relaciona. E aí, aqui, para fechar, né? Inclusive a última frase do texto. Nesse sentido, Engels, que tinha examinado o processo de evolução do macaco ao homem, disse que o trabalho criou o homem. Aliás, esse texto é muito bacana, pessoal. O Engels, no fim do século XIX, ele propõe isso e o pessoal não fala que essa é a teoria do Engels, né? Mas é a teoria mais aceita hoje em dia, né, na antropologia, de que o uso de ferramentas foi um dos principais, e da organização, né, para caça, foram os principais promotores em termos de pressão evolutiva para o desenvolvimento da espécie humana. Né? Desde lá eu não vou lembrar agora de cabeça o nome da espécie, de 3 milhões de anos atrás, antes do Homo habilis, até chegar no Homo sapiens. Né? Esse texto está na edição da Boitempo, né, da Dialética da Natureza, mas vocês encontram, né, no marxismo.org, eu acho que é a humanização do macaco pelo trabalho, uma coisa assim. Depois lá no Discord eu jogo o texto, quem quiser me pergunta. Partindo daí, poder-se-ia dizer que novas formas de trabalho criarão um novo homem, e que este homem novo se assemelhará ao tipo antigo de homem, o antigo Adão, apenas no nome, da mesma maneira como, de acordo com a grande declaração de Spinoza, um cão, um animal que late, se assemelha a cão, a constelação celeste, né? A forma da constelação de cão no céu. Ou seja, o homem socialista, e principalmente o homem comunista, vai ser muito diferente da gente. É isso, pessoal. Vou voltar aqui para o Meet, vocês estão aqui ainda. Vamos ver como é que está aqui. Olha, a gente está com 78 pessoas. Então, antes de eu abrir, né, eu estou vendo aqui que já tem algumas pessoas com a mão levantada, depois eu vou ver o chat. Né? Eu só vou parar a gravação aqui, só um momento. Aqui. Stop the recording.